Olá, pessoal do curso de Teologia Básico Online gratuito. Quem está falando é o professor Alexandre e vamos agora continuar com mais uma doutrina da primeira matéria do mês de março de 2018. Essa doutrina chama-se a doutrina da conversão. Qual é a definição dessa doutrina? Conversão é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Está em Atos 3,19, um versículo para nós acompanharmos, ok? Vem comigo. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os teus pecados sejam cancelados. No grego, essa palavra se traduz, em pistrefo, que quer dizer virar-se para converto. Volto-me, torno atrás, viro-me, converto-me, desvio-me. Isso também está embasado em Mateus, capítulo 18. Vamos lá em Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus 18, versículo 3, diz assim: E disse, asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Isso que Jesus está dizendo nessa passagem, a respeito da doutrina da conversão. Vamos lá em Lucas, capítulo 22, para basear mais versículos a respeito da doutrina da conversão. Lucas, capítulo 22, versículo 32, diz assim: Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 20, nós vamos lá também verificar o que a palavra de Deus está falando a respeito da doutrina da conversão. Capítulo 5, versículo 20, diz assim: Lembre-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa doutrina está intimamente relacionada com o arrependimento e a fé. Como já lemos em Atos 3,19, podemos ler também em Atos, capítulo 11, versículo 21. Atos, capítulo 11, versículo 21. Eu peço a você que está vendo esse vídeo, que você me acompanhe na Bíblia, folheie a Bíblia, para você ter mais habilidade para procurar aquilo que nós estamos falando. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. É o que está dizendo em Atos, capítulo 11, versículo 21. Em 1 Pedro... Vamos lá em 1 Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz assim. No versículo 25: Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Uma definição também sobre conversão, que é arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida é graça salvadora, pela qual o pecador, sentindo verdadeiro o seu pecado, é lançado mão da misericórdia de Deus. Vamos dar sequência a essa parte que fala da conversão. Conversão envolve a personalidade da pessoa, ou seja, o intelecto, as emoções e a vontade. É um todo.
A conversão versus a salvação, a conversão é o lado humano da salvação. Por exemplo, observe-se que um pecador bêbado notório não bebe mais, nem joga, nem frequenta lugares suspeitos. Ele odeia as coisas que antes amava e ama as coisas que outra hora odiava. Os seus amigos dizem: ele está convertido, ele mudou de vida, ele é uma nova criatura. No lado divino, Deus perdoou o pecado do pecador e lhe deu um novo coração. Esse é o lado divino, é a parte de Deus nesse processo. E a parte da conversão é notória para aqueles que estão vendo essa pessoa depois que ela veio para o reino de Deus. A fé e o arrependimento estão inclusos na conversão. A conversão é uma atividade humana e é também o efeito sobrenatural da graça e palavra de Deus. Está em Filipenses, capítulo 2. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, lá no lado divino, podemos ir lá em Jeremias, capítulo 31. Vamos lá no profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 31. Vamos ponderar novamente a questão do lado divino. Diz assim: ouve claramente, Efraim, lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei. Aqui está passando aquela parte do voltar, de trazer para a volta. Porque tu és o Senhor, o meu Deus. Então aqui Deus está buscando claramente a Efraim. Em Atos, capítulo 3, versículo 26. Atos 3, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esse é o lado de Deus. Através de Jesus, quando confessamos o seu nome, nós nos convertemos. É o lado humano, o lado divino. E o lado humano, como está em Atos 3,19, que nós já conversamos, também está em Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18, diz assim: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Em Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11, diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Claramente nós vemos versículos que apontam tanto o lado divino como o lado humano da conversão. Passamos então para o item 6, que é a doutrina da fé. Vá comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. No versículo 9, assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Versículo 11,
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. No versículo 12, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. E versículo 22 diz assim: 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. E no versículo 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A fé está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Aquilo que aconteceu com Abraão pode acontecer com qualquer um que confessar o nome de Jesus. Ele vai ver coisas que a priori não se vê. Fé é crer que Deus não mentiu em sua palavra. Fé é crer que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. O nome fé no grego quer dizer pistis, que quer dizer também, a sua tradução, inteira personalidade humana descansa sobre Deus ou Messias em absoluta confiança e dependência em seu poder, bondade e sabedoria. É o descansar sobre Deus e ter a fundamentação da sua fé nele e na sua palavra. Definição de fé na palavra de Deus. É uma arma do Espírito. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Você que está em Gálatas, vai para Efésios na sequência. O próximo livro, no capítulo 6, versículo 16, que fala sobre a armadura de Deus. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É uma arma de defesa para nós. Parte do fruto do Espírito que cada crente deve apresentar. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que trata ali do fruto do Espírito. E a fé está elencada nos gomos desse fruto. Terceiro item, fundamento espiritual da vida do cristão. Hebreus 11:1, que já comentamos também. Item 4, o combustível da nossa carruagem espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Item 5, uma das 3 virtudes que permanece, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim, permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Passando para a personalidade da fé, ou a preciosidade da fé. A fé é preciosa porque vem de Deus. Nenhum cérebro humano ou laboratório de pesquisa pode produzir essa fé sobrenatural. É preciosa porque é espiritual. A preciosidade da fé por Cristo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá em Pedro.
Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo a que sigam os seus passos, os passos da fé. Pela palavra de Deus, está em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8, diz assim: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Aleluia. Pelo Espírito Santo, em Gálatas 5:22 fala do fruto. Pela oração, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pela oração, nós temos a fé. Pelo louvor a Deus, está em Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Diz assim: Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Quando nós temos fé, naturalmente nós damos glória a Deus em todas as oportunidades. Pelo trabalho, que a Bíblia diz que não é em vão no Senhor, que executamos para o Senhor. Está em 1 Timóteo, capítulo 13. 1 Timóteo, capítulo 13. Vamos lá, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Na sequência dessa explanação sobre a doutrina da fé, nós entramos então nos inimigos da fé. A incredulidade, a dúvida, a desconfiança e o medo são os entraves, são os bloqueios, são as muralhas para que as pessoas alcancem a fé sobrenatural. Consequentemente, quanto mais nós nos apegarmos à palavra, quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais sabermos sobre a pessoa da fé, que é Jesus, nós teremos uma fé que vai transpassar a incredulidade, transpassar a dúvida, transpassar a desconfiança e transpassar o medo, e vamos ser vitoriosos na nossa fé. A fé que Deus não se agrada é a fé em acepção de pessoas. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Nós não podemos fazer acepção de pessoas ou colocar a nossa confiança nas pessoas, porque é Deus que faz tudo por nós. A fé sem amor está em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então a fé sem amor, ela é nula para Deus. Fé sem obras, isto é, fé sem ação, está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Quando nós olhamos Tiago, capítulo 2, versículo 17, nós vemos que se nós tivermos fé em Cristo, mas também não tivermos obras, para Deus também é nula essa fé. Está no versículo 17. Assim também a fé, por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. Fé morta não agrada a Deus. E fé dos demônios também não agrada a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Outro item nessa parte de doutrina da fé são os outros tipos de fé que não salva. A fé temporária, a fé histórica, a fé intelectual e a fé natural. E também um que podemos destacar, que é a fé milagrosa, onde você vê várias e várias igrejas utilizando essa fé milagrosa. O cego vê, o surdo ouve, o manco ele começa a andar. Essa é uma fé que vem e pode ter até operações do diabo no meio, como cita a palavra de Deus, que ele faz prodígios que assim engana muitos. Mas essa fé, ela pode até levar à salvação, mas por outro lado também pode levar à perdição. Fé que a Deus se agrada é a fé para a salvação. Aqui foi dada uma aos santos. Está em Tito. Tito 1:1. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A fé salvadora, que é a fé que Deus se agrada, está em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluias. É dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, a fé é salvadora. A fé como dom do Espírito está em 1 Coríntios 12, versículo 9. Vamos lá em 1 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim, irmão: há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar pelo único Espírito. Ou seja, a variedade de formas de dons espirituais, ela é ministrada pelo Espírito Santo, e um deles é a fé sobrenatural. Tem outro tipo de fé, que é a fé acompanhada de doação. Toda fé ela tem que ter essa ação de doar-se para o outro. Como se cresce a fé? Como se expande a fé? Em 2 Tessalonicenses 2,12, diz que os irmãos estavam crescendo na fé. A oração, ou seja, o conjunto dos irmãos crescendo na igreja, isso contribui para o crescimento da fé. A oração faz crescer a fé. Está em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A glorificação a Deus faz crescer a fé.
está em Romanos, capítulo 4, versículo 20. A leitura bíblica faz crescer a fé. Isso é importantíssimo na vida de um cristão. Aquele que quer crescer na fé, ele necessita ler a palavra diariamente. Ele precisa abrir a palavra, buscar a palavra, se inteirar da palavra para crescer na fé. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Passamos então da doutrina da fé para o item 8, a doutrina da regeneração. A doutrina da regeneração é importantíssima no processo das doutrinas fundamentais do cristianismo. Vamos ver lá o que está dizendo em João, capítulo 3, versículo 3. João 3, 3. Cita-se assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o príncipe dos judeus, Nicodemos, perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui cita-se a questão da regeneração, aquele que é nascido de Deus, aquele que tem uma metanoia, mudança de mente e de atitudes. Mateus 19, vamos ver a outra referência em relação a essa doutrina. Mateus 19, versículo 28. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, regeneração é o ato divino pela qual a criatura humana experimenta uma radical mudança interior. Trata-se de uma experiência profunda em conjunto com o arrependimento. Na palavra grega paliengenesia, regeneração, novo nascimento, é especificado nessa palavra. Tornar a ser gerado, ganhar uma nova vida, reconstrução, restauração, reorganização e revivido é o que está apontando para essa palavra no grego. Qual é a natureza da regeneração? Nascimento. Deus Pai é quem gerou e o crente é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá em 1 João. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Lá em João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E lá no capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no
pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui está falando da regeneração. Tito 3:5 fala da purificação. Tito 3:5 fala assim: não por causa de atos de justiça por nós praticais, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Atos capítulo 22, versículo 16, vamos dar uma olhadinha lá em Atos 22, versículo 16. Atos 22, versículo 16, diz assim: e agora, que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome glorioso de Jesus, o nome dele. Então, a natureza da regeneração é no nascimento, é na purificação, e na outra palavra que nós estamos citando aqui na sequência é a criação. Está em 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Efésios, capítulo 6. Vamos lá em Efésios, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Fala sobre a criação, a nova criação. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em Efésios 4, 24, diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, a criação, que está ligada à regeneração, ela é transformação radical em sua natureza, seu caráter, seus desejos e propósitos. É a operação de recriação do seu espírito, intimamente ligada à ressurreição. A ressurreição é a natureza da regeneração. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 4, até o versículo 5, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Colossenses 2,13. Vamos lá em Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. Efésios, Colossenses 2,13. Depois de Filipenses, temos Colossenses 2:13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Cristo é o fato gerador da regeneração. Por que a necessidade da regeneração? Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23.
Diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus, todos estão sem aliança com Deus. Por isso, a questão da regeneração. Existe a perdição espiritual de todos, está em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Todos estão debaixo de condenação. Está em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. E o último item aqui é: somente os filhos de Deus têm direito à salvação. Está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 16 até o versículo 17. Fala-se assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Os meios da regeneração. Primeiramente, a regeneração não é um meio humano, mas é uma obra do Espírito Santo. Está em João, capítulo 3, versículo 5, onde vamos constatar essa afirmação que foi agora colocada. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou seja, do batismo e do Espírito de Deus. A palavra de Deus também é um meio de regeneração. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Em 1 Pedro 1, 23 ao 25, também cita-se que é o meio da regeneração a palavra de Deus. E o meio da regeneração também foi o quê? A ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E do meio vamos para os efeitos da regeneração. Qual o efeito que gerou a regeneração? O acesso absoluto ao reino de Deus. Aqueles que são regenerados, eles têm acesso ao reino de Deus através da fé, da oração, da palavra. Também houve um efeito muito significativo, que é a filiação divina. Está em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Vamos lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Da regeneração
que ocorreu com a graça salvadora. E também cita-se em 1 João, capítulo 5, versículo 4, a vida vitoriosa para aqueles que estão sujeitos à regeneração. Vamos lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, nas 3 epístolas de João. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vida vitoriosa para aqueles que nasceram de novo. O mundo pode até nos abater, mas nós vencemos o mundo, porque Jesus venceu. Ele mesmo falou: tem bom ânimo, eu venci. É também um ato instantâneo que se dá uma vez só na vida. Ok. Nós vamos ficando por aqui, irmãos, até a doutrina da regeneração. O próximo vídeo que nós fizermos, vamos entrar na justificação, na doutrina da justificação. Eu quero que você continue buscando os vídeos, continue buscando até o fim desse curso, e Deus vai te abençoar bastante com esse rico conhecimento que nós estamos passando da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.